eu sou Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Esta semana falamos do Orçamento do Estado para 2024. Tal como foi planeado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Orçamento para 2024 foi aprovado. Só a maioria do PS votou a favor, o PAN e o LIVRE abstiveram-se e os restantes partidos votaram contra. Um orçamento aprovado para evitar os duodécimos e também para a continuidade de diversos investimentos e da execução do atrasado PRR. Um documento que pode apenas ficar por uns quantos meses, já que há eleições legislativas antecipadas marcadas para 10 de março. A direita já disse que vai apresentar um orçamento retificativo no caso de ganhar as eleições e mesmo que volte a vencer o PS, um novo governo poderá querer governar com as suas próprias medidas orçamentais. Para analisar o tema, convidamos o editor de Economia do Expresso, João Silvestre. Olá, João. Obrigada por te juntares a nós aqui no estúdio. Olá, Teresa. Vamos ouvir Fernando Medina a encerrar o debate do Orçamento do Estado nesta quarta-feira. Encerramos hoje o debate do Orçamento do Estado para 2024, um momento também que marca o final político desta legislatura. É, pois, tempo de balanço. Sobre qualquer prisma que olhemos, os últimos 8 anos foram um dos períodos de maior progresso e desenvolvimento do país. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. João, este orçamento foi discutido e aprovado com algum tom de campanha eleitoral. Se o cenário fosse diferente, acreditas que teríamos também um orçamento diferente? Sim, quer dizer, o orçamento em si já é, se nós olharmos para aquilo que eram os orçamentos do governo de António Costa desde 2016, é provavelmente aquele que é mais simpático, chamemos assim. Simpático não é bem um termo técnico. Menos de contenção do que eram os outros. Sim, porque na verdade o orçamento, mesmo antes de nós temos a crise política e de sabermos que ia haver eleições, o orçamento já tinha algumas medidas simpáticas porque para um ano em que vai ser um ano de eleições, não legislativas, que já sabíamos que iam acontecer, eram as europeias. Claro. E nesse sentido já tinha descida de IRS, com alguma expressão, não extraordinariamente impactante, mas com alguma expressão. Depois algumas medidas, já sabíamos que as pensões iam aumentar em linha com aquilo que é a regra da lei, que sendo lei nem sempre tem sido cumprida, nos últimos anos sim, mas para trás houve anos em que não foi, portanto o simples facto de cumprir a atualização das pensões é por si só simpático, e também aumentos salariais, alguma revisão de carreiras no Estado. Portanto, nesse sentido, o orçamento já era um orçamento de menos contenção do que os outros. O que aconteceu foi que, desde então, desde que ele foi apresentado até à votação final que aconteceu esta semana, houve uma crise política, houve um anúncio de eleições para março, e, portanto, o PS, na votação do orçamento na especialidade, acabou por introduzir algumas coisinhas mais que foram sendo feitas no próprio orçamento, até fora do orçamento, como recentemente o acordo com os médicos, o acordo parcial com os médicos, alguma aceleração das carreiras no Estado. Portanto, algumas medidas foram sendo introduzidas que tornam o orçamento, que já era por si ligeiramente simpático para aquilo que era a tónica dos últimos anos, mas que tornou-se um pouco mais agradável, nomeadamente aquele tema mais polémico, era o tema do IUC. Mas achas que na discussão na especialidade houve alterações que tiveram peso neste orçamento? Do ponto de vista orçamental, as medidas que não há uma estimativa fechada sobre qual o impacto daquelas medidas que foram agora aprovadas. Há quem fala em valores em 150, 200 milhões de euros. Por exemplo, o IUC, o que iria dar de receita adicional seriam cerca de 75 milhões de euros. Portanto, essa não receita é um impacto que tem. Mas num orçamento que tem um excedente previsto de mais de 600 milhões, não é um valor assim tão relevante. Embora nós não saibamos exatamente do outro lado, estas medidas que eu falava, que são negociadas fora do orçamento, nomeadamente as carreiras no Estado, etc., essas terão mais impacto, um impacto permanente, porque aumentar salários no Estado significa que daqui até ao fim dos tempos esse salário ficará naquele nível. Isso terá algum impacto, mas do ponto de vista mais estrutural eu diria que aquilo que era um excedente orçamental, mesmo com estes acréscimos todos que foram feitos
Se nada, obviamente, nós vamos entrar num ano em que o orçamento vai ser aplicado a partir de abril, maio, pelo novo governo, que pode fazer coisas que o tornem diferente daquilo que ele é originalmente. Mas à primeira vista, eu diria que se não acontecer nada do ponto de vista de crise internacional, etc., e impacto económico, eu diria que é pouco provável que as contas derrapem assim tanto face àquilo que é a previsão original. Indo um bocadinho por aí, neste orçamento é esperado que se reduza a taxa de pobreza em 2%, que ainda esta semana noticiamos que aumentou. Temos ainda aumentos nos rendimentos, como dizias, também redução no IRS. No caso de termos esse tal orçamento retificativo, seja ele à direita ou à esquerda, achas que vamos ter alterações nestes campos? De impacto em termos de resultados sociais. A pobreza é um indicador importante, mas difícil de medir. Aquilo que nós vemos tem dois problemas. O primeiro problema é que as estatísticas saem normalmente com algum desfazamento temporal em relação à realidade. Ano passado. Portanto, nós não sabemos em tempo real como é que está a pobreza, porque na verdade a estatística sai sempre atrasada. O que sabemos é outras coisas, indicadores que aproximam isso, o número de pessoas que estão a pedir ajuda ao banco alimentar, claro, que estão a ter dificuldade em pagar contas básicas, etc. Isso é possível saber. Agora, a pobreza em si, aquele indicador que o INE publica, vem sempre com desfazamento. O segundo problema tem a ver com a própria medição da pobreza nesse sentido, que é aquilo que o INE publica é a taxa de risco de pobreza. Ou seja, não determina quais são os pobres, determina quais são as pessoas que, face ao rendimento que têm, correm o risco de ser pobres. Como é que isso é medido? É medido como uma medida relativa face à média nacional, à mediana nacional. Ou seja, o limiar de pobreza é 60% da mediana do rendimento. Ou seja, todas as pessoas que tenham menos de 60% da mediana do rendimento, no fundo tenham menos de 30% do máximo do rendimento, vá lá, pondo assim, se estão em risco de pobreza, ainda que isso depois depende na prática como é que conseguem gerir a sua vida. Isto é o problema estatístico. Agora, o impacto direto, eu diria que tudo o que são medidas que possam apoiar os grupos que estão nesta... Aí é outro ponto prévio que eu esqueci de dizer, que é o próprio limiar de pobreza varia em função daquilo que é o rendimento mediano. Certo. Se de repente todas as pessoas, por alguma razão que a economia cresce e o rendimento mediano cresce, o limiar de pobreza sobe, quer dizer que há pessoas que entram na pobreza que não estavam antes. Mesmo que fiquem na mesma, do ponto de vista do rendimento. Sim. Da mesma maneira, quando o rendimento mediano desce, imaginemos numa crise, há pessoas que saem da pobreza, parece um contrassenso, mas acontece, porque ficam acima de um limiar que baixou. Mas as pessoas são exatamente igual. Quanto às medidas, há medidas neste orçamento que atacam diretamente a pobreza em grupos onde ela está bastante visível, nomeadamente a questão dos pensionistas. Há muitos pensionistas com pensões muito baixas abaixo do limiar de pobreza, o que significa que são, nessa estatística, serão pobres. E acreditas que esse tipo de medidas irão permanecer no orçamento? Sim, o que tem a ver com aumentos de salários mínimos, com aumentos que nem sequer é uma medida do orçamento de estrito senso, mas é uma medida tipo orçamental, embora abarque toda a economia, ou aumentos de pensões, das pensões mais baixas, tudo isso, e alguns apoios diretos, que algumas medidas que existem diretamente para apoiar famílias de menores rendimentos, isso combate a pobreza. Seja a pobreza estatística do INE, seja a dificuldade de facto que as pessoas têm em suportar despesas básicas, no fundo é o que mais importa do que um indicador estatístico que vem com atraso. Uma das maiores dificuldades nessas tais despesas básicas é a habitação e temos várias medidas nesse sentido, como as rendas mais antigas sem IRS e IMI, ou ainda menos retenção de IRS para os arrendatários. São medidas que consideras que terão impacto e que poderão mudar a trajetória desta crise da habitação que se passa em Portugal? Bem, aquilo que foi feito no orçamento, agora na discussão das possibilidades, são pequenas alterações em relação ao essencial. O essencial já era apoio às rendas, para quem tem rendas, e mesmo a atualização das rendas no próximo ano, uma parte dessa atualização ser compensada por estes apoios. E depois, para quem tem prestações de casas a pagar, foi criado não só há um apoio de bonificação de juros, como há aquele mecanismo de alisamento da taxa de juros durante 2 anos. Tudo isso ajuda no sentido de suportar as despesas de quem tem despesas com habitação. No fundo, o que interessa, no fim do dia, é que as pessoas precisam de viver numa casa e que consigam ter uma casa onde viver. Isso é o desígnio final. Este tipo de medidas ajudam a que as pessoas que já têm casa, ou arrendada, ou comprada com crédito e que têm que pagar uma prestação, consigam suportá-la de forma mais fácil num período de grande pressão dos preços, etc. O problema de fundo da habitação não se resolve aqui. O problema de fundo da habitação resolve-se. Portanto, no fundo estamos a fazer, ou o governo está a fazer, medidas de apoio à procura, suportando o rendimento de quem tem que comprar ou arrendar casa e permitindo que assim a pessoa ou a família mantenha a casa. O problema de base tem a ver com a oferta, ou seja, disponibilidade suficiente de casas para arrendar ou para comprar
por si só, o aumento da oferta faz baixar os preços. O preço da compra ou o preço de arrendamento. E esse tipo de coisas só se muda com o passar do tempo. Quer com o Estado fazendo mais e construindo mais, quer com o Estado tomando medidas que levem que os privados, vários tipos de privados, disponibilizem mais casas. Ou que as construam para vender, ou que as construam para arrendar, ou quem tem casas já existentes as disponibilize para arrendar. E esse efeito vai demorar tempo e, portanto, eu palpito-me, isto é apenas um palpite, que daqui a um ano nós estamos a falar novamente sobre problemas deste tipo, porque o que acontece é que, ao contrário de outras variáveis, por exemplo, as taxas de juros que sobem e descem, claro, ou o desemprego que sobe e desce com o ciclo económico, o preço das casas, em regra, pode oscilar, mas em regra tende a subir, e as rendas igualmente, porque os preços vão subindo ao longo do tempo. E é isso que temos visto ao longo destes vários meses. Sim, o que vai acontecer provavelmente daqui a um ano é que é verdade que estes apoios duram mais do que um ano, mas vai haver famílias que neste momento não têm acesso ao apoio, mas que daqui a um ano, quando as rendas voltarem a subir, para 2025, passem a ter acesso, e não se sabe se o acesso os abrange ou não. Há aqui uma série de dúvidas sobre isso. Eu diria que enquanto os preços continuarem assim, enquanto não houver de facto uma mudança estrutural no mercado imobiliário, que facilita a oferta, quer para arrendar, quer para vender, totalmente a quantidade disponível, faça descer os preços, acho muito difícil que a crise se resolva. Isto são meros paliativos para ir vivendo o dia a dia. O governo de António Costa, João, ficou conotado como um governo das contas certas, por ter reduzido a dívida e ter conseguido 2 anos de excedente orçamental e também um novo à vista em 2024. Este controle das contas poderá ser uma segurança num possível cenário de recessão, mesmo que seja uma recessão europeia que depois atinja também Portugal? Sim, eu acho que isto se nós estamos ainda em cima do acontecimento. Aliás, António Costa ainda é Primeiro-Ministro, ainda não saiu. Exato. Mas se nós fizermos este balanço daqui a uns anos, eu diria que o balanço que se faz, o ponto mais positivo, mais saliente daquilo que foi o governo de António Costa, os governos de António Costa, nestes 8 anos, são as contas certas. As contas certas é uma forma simplista de dizer redução da dívida para valores muito baixos. Estamos a caminho de baixar os 100% do PIB, que é uma coisa que não acontece desde há mais de 15 anos, e ao mesmo tempo reduzir o déficit a um ponto tal que já estamos em excedente. Tivemos um primeiro excedente em 2019, entretanto veio a pandemia, temos o segundo excedente em 2023, e projeta-se para 2024, que dependerá, como falávamos há pouco, daquilo que for o governo que sair das próximas eleições e o que ele vai fazer. Mas tem condições para voltar a repetir o excedente, se a conjuntura económica assim o deixar. E a grande vantagem, nem sequer há uma vantagem política que o PS tem capitalizado, do ponto de vista de receber votos, de credibilidade, etc., mas há uma vantagem económica imediata, que é ter controle das contas e criar a confiança de quem nos olha de fora, nos empresta dinheiro ou que investe no nosso país, de que as contas estão controladas e assim vão continuar. É um ativo em si mesmo. Tem vantagens para o Estado em primeiro lugar, porque pode pagar juros mais baixos do que pagaria em caso contrário, mas tem vantagens igualmente para todos os portugueses, empresas e privados, porque têm taxas de juros mais baixas. E essa confiança continua mesmo com a crise política a acontecer? Sim, um dos dados mais me surpreendeu. Eu falei várias vezes, tenho falado várias vezes ao longo dos anos, com agências de rating. Elas, quando vêm em Portugal, as equipas falam com muita gente e falam com jornalistas também. E normalmente eles trazem os números todos, conhecem os números todos sobre Portugal. Melhor do que qualquer português, se for preciso. Exato. Tem pessoas só a ver os números, o PIB, os déficits, as dívidas, as contas, a despesa, a receita, etc. Sabem tudo. O que eles querem sempre saber, e eu lembro de 2 momentos em particular muito sensíveis, era na altura da Troika, que havia um governo de maioria de coligação PSD-CDS, e naquela altura em que Paulo Portas ameaçava demitir-se e romper a coligação, a grande questão deles não era saber quais eram as contas, eles conheciam-nas. Era perceber até que ponto é que a coligação era sólida e Paulo Portas ia ou não saltar. Pronto, política, perceber se o governo continuava e o que é que ia fazer. Sim, um dos fatores que mexe exatamente com o rating. Exatamente. E o segundo momento foi o momento da geringonça ao início, que queriam perceber como é que 2 partidos de esquerda, que vistos de Londres ou de Nova Iorque é uma coisa assim assustadora, eles não conhecem o detalhe dos partidos portugueses, perceber até que ponto é que aqueles governos iam suportar o PS no apoio à redução da déficit e da dívida, quando essa não era a matriz deles. E para mim o que me surpreendeu mais, e portanto eles querem perceber a questão política, e o que me surpreendeu mais agora foi a Moody's, na semana passada, ter aumentado o rating da dívida portuguesa. Era o que se esperava, mas era antes de haver crise política, apesar de haver uma crise política. Ou seja, mesmo sem governo, a inércia e o lastro de redução das contas e de confiança na dívida portuguesa tem sido de tal ordem que até sem governo, portanto, sem saber que o governo vem e muito menos o que é que fará, porque não sabemos qual é, sobe o rating. Isso é um sinal em si mesmo, é talvez o sinal mais surpreendente da virtude destas contas certas, que depois a seguir arrastou também uma série de bancos que subiram os ratings, etc. Isto no limite é bom para todos, sendo que, e eu só para fechar, no próximo ano é um ano particularmente difícil nesse sentido, porque a economia vai desacelerar, mesmo que cresça, e essa é a previsão que cresça, mas vai desacelerar,
E o efeito da subida da taxa de juros é cada vez maior, porque acontece é que quando os juros começam a subir, no primeiro momento o custo não se sente. Só à medida que o Estado vai refinanciando a nova dívida é que vai ter que começar a pagar juros mais altos. E ao fim de 3 anos de subida de juros, o impacto dos juros da subida já é muito mais alta e, portanto, nesse sentido o que vai acontecer é que, claro que o impacto existe, estamos a falar de quase 1.000 milhões a mais de subida da taxa de impacto dos juros pela subida da taxa, mas o que vai acontecer é que aquilo que nós estamos a pagar de taxa de juros, apesar de tudo, é mais baixo do que seria se não houvesse este efeito. Esse efeito de lastro e de dinâmica da confiança e da dívida é uma coisa que fica. E esse aí, sim, eu diria que daqui a 50 anos, olhas para trás, é o principal legado destes governos de António Costa. João, muito obrigada. Temos então o Orçamento do Estado para 2024, que terminou com a visível emoção de António Costa ao ser aplaudido de pé pela bancada parlamentar do PS. Agora, Marcelo irá exonerar o governo nos próximos dias, o que fará com que se mantenha em gestão corrente até às eleições de 10 de março. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Convido ainda a ouvir o podcast Money Money Money. O prémio salarial tem vindo a diminuir nos últimos anos, mas ainda vale a pena estudar. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Muito obrigada, João, e assim obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.